Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Cavarelli, trazendo uma palavra para a vida de todos. E hoje o texto base encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. O cabeçalho do texto diz: os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e corriam rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, meus queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele está ministrando a sua palavra para os discípulos. Ele está aqui no Sermão da Montanha, e no Sermão da Montanha ele trouxe vários ensinamentos, e entre eles o ensinamento acerca da sua palavra, acerca daqueles que ouvem a sua palavra de bom grado, aqueles que ouvem com amor, que ouvem e dão crédito à sua palavra, e após ouvir a sua palavra, praticam a sua palavra, praticam aquilo que ouvem, praticam os ensinamentos dele, Senhor Jesus Cristo. E o Senhor chama esses homens de homens sensatos, de homens prudentes, de homens sábios, porque eles recebem a palavra, eles creem na palavra e eles prosperam porque creem na palavra, e eles agradam a Deus por praticarem aquilo que eles ouvem, aquilo que eles recebem como a revelação de Deus. Então eles praticam porque eles creem que as palavras que o Senhor Jesus ensinou, e que Ele nos ensina até os dias de hoje, através do Espírito Santo, são palavras para a nossa edificação, edificação da fé, edificação da nossa vida como um todo. E o Senhor Jesus, Ele fala que esses homens e mulheres que ouvem as suas palavras e as recebe no coração e as pratica, esses homens são como uma casa. Essas mulheres também são como uma casa que é edificada sobre uma rocha. E quando vem os ventos, vem a chuva, vem águas muito fortes, vem todo tipo de tempestade, ventos que combatem a água, e a casa não cai, porque a casa está edificada sobre a rocha. A rocha, nós sabemos que, biblicamente falando, representa o Senhor Jesus Cristo. Então, todo aquele que está baseado em Cristo, está com seus pés firmados na rocha, firmados em Cristo, então esses, quando vem um vento, uma tempestade, ou seja, quando vem uma doença, quando vem uma afronta, quando vem uma enfermidade na família, quando vem uma notícia desagradável, quando vem algo contra essa pessoa que está com os pés firmados na rocha, quando algo terrível está se aproximando dessa pessoa, essa pessoa ela não vai se abater, ela não vai se abalar como aqueles que não estão com os pés na rocha. Porque os que não estão com os pés na rocha são aqueles que não ouvem a palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus, ou muitas vezes até ouvem. Muitas vezes até ouvem, mas não praticam. E esses, o Senhor Jesus, Ele faz aqui uma analogia àqueles homens que constroem uma casa sobre a areia,
E quando vem o vento, vem a chuva, a casa não está firmada na rocha, a casa está sobre areia, e com o vento, e com os ventos e com as águas, a areia vai se diluindo, a areia vai tomando um outro corpo, vai ficando mais rala, ou seja, ela não consegue manter a casa de pé, e a casa acaba caindo. E aí Jesus ele usa uma palavra que significa algo muito perigoso. Ele diz que e foi grande a sua queda. O que é ser grande a queda daquele que ouve a palavra, mas a rejeita, aquele que ouve, mas não a pratica? A queda aqui significa a perda da salvação, significa a perda da vida eterna com o Senhor. Por quê? Porque ele ouviu a palavra, ele conheceu a palavra, mas ele rejeitou, ele não deu sequência na sua vida de fé. Ele não deu sequência vivendo com a palavra como seu alicerce, como o seu manual de vida, o seu manual de fé. Então ele recebeu a palavra, esse homem, essa mulher recebeu, mas deu pouco valor, não valorizou esse tesouro que o Senhor entregou para toda a humanidade, que é a palavra de Deus. Então o Senhor ele chama essas pessoas de insensatas. Ele diz que essas pessoas, elas não conseguiram se manter na fé, então elas são semelhantes às casas que foram construídas sobre areia. Então, toda enfermidade, quando vem na casa desse tipo de pessoa, todo tipo de perseguição, todo tipo de luta, todo tipo de afronta, essas pessoas, a primeira reação que elas têm qual é? Reclamar de Deus. Elas reclamam de Deus, elas dizem que Deus não está vendo, como é que Deus permite que isso possa acontecer, mas por que tem que acontecer isso comigo? Ou seja, ela não está firmada em Cristo. E não estando firmada em Cristo, a sua fé, essa pessoa ela fica questionadora. Então ela questiona tudo. Por que é comigo que acontece? Por que é só na minha família que acontece? Por que é sempre comigo? Por que é sempre com a minha família? Por quê? Não está firmada em Cristo. E a pessoa não estando firmada em Cristo, ela passa a ter esse sentimento de perseguição, esse sentimento de rejeição. E quem traz esse sentimento de perseguição e de rejeição é o inimigo das nossas almas, porque ele quer nos abater emocionalmente. Ele quer nos lançar no chão, ele quer nos deixar desesperados, sem nenhuma esperança. Ele quer nos deixar numa situação de questionadores, ficar como questionadores o tempo todo, questionando, e essas questões, esses homens que são questionadores, eles nunca chegam a uma conclusão. Mas aqueles que são firmados na rocha, na palavra de Deus e praticam a palavra de Deus, esses podem passar pelas lutas que forem. Mas eles jamais vão blasfemar contra Deus, jamais eles vão questionar a Deus, jamais eles vão tentar entender o porquê que Deus faz isso. Não, eles vão descansar em Deus e vão confiar em Deus, porque a confiança em Deus dá a Deus a entender que essa pessoa ela aceita os desígnios de Deus, que essa pessoa confia nos planos e nos propósitos de Deus, mesmo nas lutas, e então Deus olha para essa pessoa, se agrada dessa pessoa, e Deus pode confiar nessas pessoas que são assim, que resistem à murmuração, que resistem a ficarem reclamando, não questionam Deus, elas simplesmente aceitam o que estão passando, lógico, não vão ficar também se vangloriando que estão sofrendo, mas elas aceitam porque nós estamos no mundo. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, aqueles que estão firmados na rocha, eles não vão questionar Deus, eles simplesmente vão fazer o quê? Entregar para Deus, falar, Senhor, eis-me aqui, faça o que tu queres e seja feito conforme a sua vontade. Meus amados irmãos, essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Uma palavra para que todos nós não venhamos a reclamar, a questionar a Deus,
a não querer entender tudo, porque não é possível entender tudo. Tem coisas que Deus não vai revelar para nós, tem coisas que o Senhor não vai explicar. O Senhor não vai usar ninguém para falar para você do porquê de passar por terríveis danos, por terríveis dores, por terríveis situações, porque nós estamos no mundo. Então Deus, muitas vezes, Ele não fala nada, Ele não vai dizer nada, porque faz parte do propósito de Deus. Vocês sabiam que muitas vezes Deus usa até uma enfermidade na nossa família para despertar a fé da nossa família? Muitas vezes Deus usa uma situação terrível, uma morte dentro de uma família. Para quê? Para chamar a atenção daqueles que estão dispersos na fé, daqueles que esqueceram Deus, passaram a se preocupar tanto com as suas vidas pessoais, deixaram Deus de lado, foram se esquecendo de Deus, até que Deus um dia permite que alguém morra na família. E essa pessoa, quando ela deixa a família, quando ela parte para um outro plano, ela vai para o céu, não sabemos para onde ela vai, mas assim que essa pessoa parte, a família acorda. Aí a família fala, meu Deus! E aí lembram que existe Deus. Muitas vezes é no roubo de um carro. A pessoa ama o carro. Tudo para ela é o carro. Insere o carro toda semana, lava o carro 2 vezes por semana. O estofado não pode ter um cabelinho que ela já se desespera. Então ela vai lá e limpa, tira aquele cabelinho do estofado, até que um dia dão uma ralada no carro dela, ou quando roubam o carro dela, ela diz, meu Deus, ralaram o meu carro, roubaram o meu carro. Aí ela lembra de Deus. Então Deus muitas vezes Ele usa essas situações para despertar a nossa atenção. Meus amados irmãos, aqueles que estão firmes na rocha que é Jesus, não devem se desesperar, porque eles creem no Senhor através da sua palavra, e o Espírito Santo é que nos ensina e nos lembra de todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Portanto, não se desesperem, fiquem firmes na rocha que é Jesus. Creiam no Senhor Jesus, fiquem como a casa que está firmada sobre a rocha. Os ventos podem vir, as lutas podem vir, as notícias más podem vir, mas você não vai se abalar, porque você está firmado na rocha pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor nos entregou nesse dia, meus amados irmãos. Nós estamos no YouTube. Peço a todos para que acionem o sininho para que possam receber notificações de novas mensagens. Curtam também a mensagem e, por favor, também se inscrevam no canal para que o canal possa crescer e assim possa ter maior visibilidade e visualizações e o canal possa crescer aqui dentro do próprio YouTube para a glória de Deus. Agradeço a todos pela atenção e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.